Olá pessoal, eu vou começar uma série de vídeos para falar para vocês dos casos particulares de estequiometria. Nós vamos começar quando nós trabalhamos aí estequiometria envolvendo reagente em excesso e reagente limitante. Bom, reagente em excesso, o nome já diz, ele está em excesso. Significa que lá naquelas quantidades estequiométricas tem uma quantidade a mais desse reagente. Então ele vai sobrar, é uma quantidade de reagente que vai ficar sem reagir. O reagente limitante é aquele que vai ser consumido totalmente. Ou seja, ele é chamado de limitante porque quando a quantidade dele acaba, ou seja, quando ele é todo consumido, a reação ela para de acontecer. E problemas desse tipo, como é que a gente vai identificar? Vou ler o enunciado de um problema e vou identificar que ele é de reagente em excesso. Os problemas desse tipo, eles trazem as quantidades de pelo menos 2 dos reagentes. Às vezes só tem 2 reagentes, então vai trazer as quantidades dos 2, ok? E aí, o que eu tenho que ter em mente? Que os cálculos nós vamos fazer com o reagente limitante, ou seja, nós vamos desprezar o reagente em excesso e vamos trabalhar para fazer os cálculos com o reagente limitante. Um exemplo aí, foram misturados 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio com a finalidade de produzir água. Segundo a equação. Então a equação está aqui, a gente já percebe que ela não está balanceada, Porque se eu olhar direitinho aí, do lado do reagente tem 2 oxigênios, do lado do produto só tem 1. Então já sei que ela não está balanceada. Aí, determine. Letra A, o reagente limitante, ou seja, ele quer saber quem é o reagente limitante. Letra B, a massa do produto formado. E na letra C, a massa do reagente em excesso. Quando a questão te pergunta a massa do reagente em excesso, é o quanto dele vai sobrar sem reagir. A gente também vai calcular isso. A resolução ficaria assim. Aquela tabelinha que eu falei com vocês, que eu vou usar muito. Equação balanceada. Então tá aí, depois que a gente balanceia, fica 2H2 mais O2, formando 2H2O. A relação estequiométrica molar, 2 mol, 1 mol e 2 mol, é isso? E depois as massas. O que é esse 4 gramas de hidrogênio aqui? Seria o hidrogênio, que é 1 vezes 2, 2 gramas por mol. Como são 2 mol, vai dar um total de 4. O oxigênio é 16 vezes 2, 32, é ele mesmo. A água, 16 mais os 2 hidrogênios, vai dar 18. Como são 2 mol, vai dar 36 gramas. Isso para essa reação. Os valores que o enunciado me deu foi o seguinte, 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio. Já olhando para a equação, olhando para a tabela, eu já consigo perceber que as quantidades colocadas pelo problema não estão na sua relação estequiométrica. Por quê? 4 para 32 e 40 para 40. Algo está errado. Então, como é que eu vou descobrir aí o que está errado? Alguém está em excesso. Eu vou descobrir usando a lei de Proust, que eu vou mostrar para vocês como aplicar aqui. Porque é o seguinte, olha, eu já percebi que o aumento aqui foi bem maior do que o aumento para o oxigênio. Não é isso? Então, e uma outra característica que eu tinha falado logo no começo ali, que o problema me deu as quantidades dos 2 reagentes. Vou fazer o seguinte, vou fazer a continha da lei de Proust. Eu vou ver o quanto que essa massa aumentou. Qual é o macete que eu tenho para fazer essa continha rápida? Simples, gente. É só pegar, por exemplo, para o hidrogênio, está o cálculo ali do lado. Eu vou pegar 40, que é a massa dele que foi dada, e vou dividir por 4, que é a massa da relação estequiométrica. Vai dar 10. O oxigênio eu vou fazer a mesma coisa. 40 que foi dado, dividido por 32, que é a massa da relação estequiométrica. Só que aí dá 1,25. Qual é a conclusão que eu chego? A quantidade de hidrogênio aumentou 10 vezes para o valor denunciado. E a quantidade de oxigênio aumentou 1,25 vezes. Ou seja, a conclusão que eu vou chegar aqui é o seguinte, que a quantidade de hidrogênio, é 10 vezes maior, ela foi excessiva em relação à quantidade de oxigênio, que foi de 1,25 vezes. Sendo assim, a conclusão que eu tiro qual é? Que o hidrogênio é o reagente em excesso, porque a quantidade dele aumentou muito além do que a quantidade colocada do oxigênio, do que a proporção do oxigênio. Pela lei de Proust, as proporções são constantes, não é isso? É só você pensar comigo. Se eu fosse seguir a proporção do hidrogênio, que é de 10 vezes, qual deveria ser a massa de oxigênio colocada? Se eu multiplicar 32 por 10, vai dar 320. Então a massa deveria ser 320 gramas e não 40.
Se a massa dele é menor do que, né, o hidrogênio está pedindo, significa que ele é o limitante, ele é o que vai limitar o término da reação. E aí quem vai sobrar nessa história vai ser o hidrogênio. Ó, voltando aí na resolução, para a gente poder fazer a conta, né, para a gente montar a regra de 3, eu vou fazer uma regrinha de 3. Bom, o reagente limitante, quem é? É o oxigênio, não é isso? Por quê? Porque o hidrogênio está em excesso. Então, se o hidrogênio está em excesso, o oxigênio é o reagente limitante. A massa do produto formado. O único produto formado aqui é a água. Então, né, por isso que ele não falou qual a massa de água formada. Não é isso? O cálculo eu vou fazer com quem agora? Com o reagente limitante. Eu não vou usar o reagente excesso. Porque se eu usar aquele 40 de hidrogênio, eu vou achar uma massa irreal de água. Então, eu vou achar a massa errada. Não é isso? Então, o cálculo está aqui, ó. A conta que eu faço qual é? Relação estequiométrica entre o oxigênio e a água. Ó. 32 gramas de oxigênio reagem produzindo 36 gramas de água. Não é isso? É a primeira linha da regra de 3. Então, ó, aqui, o que eu observo? Que na regrinha de 3, a primeira linha é essa relação estequiométrica. Tá? Na segunda linha, eu vou colocar a minha incógnita, que é a massa do produto formado que eu quero saber, a partir de 40 gramas de oxigênio que o problema me falou. Então a resposta aí deu 45 gramas de água. E um caso, né, relembrando aqui, um caso interessante é que se o aumento de massa de oxigênio foi de 1,25 vezes, então o aumento de massa de água também será de 1,25 vezes. E se você pegar o 36 e multiplicar por 1,25, vai dar o 45. Por isso que é interessante eu estabelecer a proporção da lei de Proust, porque já fica mais fácil de eu fazer as contas. Continuando, né, que a gente precisa responder a letra C ainda, ó, a massa do reagente excesso. Que massa é essa? O reagente excesso é o hidrogênio. A massa do reagente excesso seria a quantidade dele que vai sobrar sem reagir. Para eu saber o quanto vai sobrar, eu tenho que saber o quanto vai reagir. Não é isso? Para saber o quanto vai reagir, eu vou desprezar esse 40 gramas e vou fazer o cálculo com o oxigênio. Então está aqui, ó. Fiz a relação estequiométrica, né, do hidrogênio para o oxigênio. Está aqui, ó, 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio, a relação estequiométrica. Eu quero saber qual vai ser a massa de hidrogênio, tá, o Y lá, que vai reagir com 40 gramas de oxigênio. Então a resposta deu 5 gramas de hidrogênio, que reagiu. Mas espera aí, o problema colocou 40 gramas. Então se reagiu 5, mas ele colocou 40, qual é a conta que eu faço agora? Significa que a sobra de hidrogênio, ou seja, a massa do reagente em excesso, é de 35 gramas. Tá? Então, importante aqui nos problemas de estequiometria envolvendo reagente em excesso. Primeiro, padrão, você escreve a reação, balanceia, relação molar, relação mássica, e depois você vê, pela lei de Proust, as proporções. Se as proporções deram diferentes, né, você vai identificar normalmente o problema com reagente em excesso, é porque a questão vai me dar as quantidades de 2 reagentes. Ok? Se o problema ele me deu as quantidades de 2 reagentes, provavelmente um está em excesso. Fiz a proporção da lei de Proust, deu diferente, então já sabe, aquele cara que está com a proporção maior do que deveria é o reagente excesso. O que está com a proporção menor é o reagente limitante. Ok? Então, bons estudos!